professor e editor André Assi Barreto, mestre em filosofia, participou do seminário virtual sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, realizado pela Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG. Respondendo a uma pergunta sobre a atuação do governo Bolsonaro em política externa, o professor avaliou como muito positiva a mudança promovida nas relações internacionais. Segundo Barreto, as gestões anteriores, a pretexto de defender a soberania e a independência brasileiras, contribuíram para a instalação de um regime ditatorial na Venezuela e se aliaram a diversas ditaduras. O professor explicou que a guinada na política externa brasileira é muito importante porque se baseia em uma mudança de valores, já que escolhe alinhar-se com democracias. Barreto disse: "O novo alinhamento em política externa do Brasil é muito positivo, muito saudável." Assista. Eu tenho aqui uma pergunta que me interessa particularmente de Lucas Santos. Como o senhor vê a defesa dos valores nacionais e a reação ao globalismo da política externa brasileira no atual governo? E com essa pergunta, então, eu já, digamos, pediria, então, ao respondê-la, já que você, por favor, emendasse com as suas considerações finais. Afinal, nós já temos 2h30 praticamente de evento e já teríamos que nos encaminhar para uma conclusão. Então, muito obrigado uma vez mais e a palavra é sua. Perfeito, ministro, muito obrigado. Então, vou responder essa pergunta aí com muito prazer e já encerrar minha fala também. Olha, eu escrevi um texto, dois textos, um texto em duas partes, na verdade, antes das eleições, e o texto se intitulava "Por que voto em Jair Bolsonaro?", parte 1 e parte 2. E uma das razões que eu elenquei com uma força, com um peso muito grande na minha equação pessoal, foi a questão das relações internacionais da política externa. E eu falava, bom, o Brasil, ele tem uma posição, ele deveria ter, né? Então, se a gente pensar em Brasil antes do governo Jair Bolsonaro, constituído aí pelo Ministério das Relações Internacionais, das Relações Exteriores do Ernesto Araújo, a gente tinha um quadro onde o Brasil tem uma soberania, primeiramente geográfica e econômica, etc., no continente, que lhe dá uma soberania na região, lhe confere uma soberania na região muito grande. E eu sempre trabalhei com uma tese, por exemplo, se a gente pegar a Venezuela e tudo o que aconteceu na Venezuela, o Brasil tem culpa. Infelizmente, o Brasil, enquanto nação, nas gestões anteriores, ele tem culpa, porque ele ocupa uma posição soberana no continente, que ele não apenas não utilizou para evitar que, por exemplo, a Venezuela chegasse ao ponto que chegou hoje, como na verdade, como a gente sabe, é sabido, é notório, o Brasil incentivou esse tipo de coisa que acabou por culminar em um governo também autoritário de Nicolás Maduro. Então, lá nesse texto, eu falei, eu tenho confiança e eu tenho certeza que uma política externa num governo Bolsonaro remará numa direção completamente diferente dessa. E isso teve um peso muito grande no meu voto, entre outras questões que eu elenquei no texto também, mas essa é a relevante para a resposta dessa pergunta. E a gente viu já, né, como, claro, nada é simples, né? Alguém poderia dizer, mas a questão não foi resolvida, a Venezuela continua lá. Mas não tem, na verdade não tem problema. É porque, na verdade, uma mera postura de contrariedade, olha, a gente é contra aquilo que está lá e nós trabalhamos para que aquilo não aconteça mais. Eu já me dou por plenamente satisfeito. E esse é o caso. Sem falar, é claro, em ações positivas, né, em ações positivas tomadas pelo governo federal, então, do Jair Bolsonaro, para que o governo se estabeleça na Venezuela um governo razoável, né? E quando a gente fala isso, só um pequeno parênteses, as pessoas falam, você é a favor de intervenção militar? As medidas soberanas que o Brasil poderia ter tomado e pode tomar não necessariamente passam por intervenção militar, né? Muita coisa poderia ter sido feita antes, né, sem nenhum tipo de intervenção militar, e eu também não acho que a intervenção militar seja o caminho agora, mas muita coisa poderia ter sido feita pela posição soberana que o Brasil ocupa e não foi feito, né, anteriormente. E agora, aquilo que está nas mãos e que é possível tomar
de medida está sendo tomado, então isso é algo que me satisfaz muito, é um caminho que está sendo trilhado aí, e ditado e tutorado pelo Ministério das Relações Exteriores, que me satisfaz muito e internamente me diz, bom, pelo menos um dos motivos, embora outros também tenham sido cumpridos, mas esse, sem dúvida, a guinada na política externa brasileira é muito importante, me satisfaz. Muitas vezes as pessoas criticam, falam, a relação com o governo americano. As pessoas se esquecem que não existe vácuo de poder, né? Então, o que nós temos são poderes. Em relações internacionais, você pode aderir a esses poderes. Antes você tinha uma adesão a poderes ditatoriais, antidemocráticos, socialistas, bolivarianos. E aí, muitas vezes, agora, onde tem uma adesão racional a outro, as pessoas falam, só trocou de lado. Quando, na verdade, não é isso, mudaram os valores também, né? Então, isso também é uma questão muito importante para mim. Eu acho que o alinhamento, o novo alinhamento em política externa do Brasil é muito, muito positivo, muito saudável, e as pessoas que reclamam, na verdade, o que elas querem, elas não querem, porque quando a crítica vem e diz, não, o Brasil tem que ser 100% não alinhado com nenhum país. Eu acho que, eu não conheço ninguém que realmente acredite nisso, mas eu até acho que essa seria uma crítica razoável. Olha, você quer uma soberania brasileira absoluta, uma pax brasileira aí, entre aspas. É uma crítica que eu compreendo, mas que eu não acredito. Todos os críticos que se engajam nesse tipo de afirmação, que na verdade o que eles querem é o Brasil alinhado novamente ao que ele era alinhado antes, alinhado à China, alinhado eventualmente à Rússia, parceiros supostamente naturais aí da América Latina, tidos como naturais. E eu não vejo nada disso no atual governo, felizmente, é algo que eu avalio muito positivamente. Eu acho que o caminho está certo e é muito positivo, embora na questão da China eu também compreenda a dificuldade, né? A China, como muitos não se cansam de dizer, a China é nosso parceiro comercial, então até dentro da minha apresentação, né, se lá na frente a China for held accountable, né, colocada ali como responsável pela crise causada pela pandemia, quando e onde o Brasil pode se posicionar e pode fazer, considerando o grande parceiro comercial que a China é. Eu entendo que isso seja muito difícil, mas as pessoas que mencionam isso também, elas não estão mencionando isso como algo difícil, elas estão mencionando como a China é um parceiro comercial importante do Brasil, cale a boca, não critique, não fale nada, seja subserviente, porque a parceria comercial é tudo, né? Então eu vejo algumas pessoas indo nesse sentido, que eu acho que é um sentido negativo, um sentido ruim e que não deve ser tomado. Então eu avalio aí a atuação em política externa do Brasil muito positivamente, acho que está alinhado. Então, na medida em que não dá para ter a Pax brasileira, vamos nos alinhar com as pessoas certas, né? Vamos nos alinhar com os poderes, os melhores poderes, os poderes corretos. Isso era uma expectativa minha como eleitor, anterior ao governo, prévia à eleição, que está se cumprindo e está me satisfazendo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né?
Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que é, né, embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com narcotráfico, com crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente das Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente das Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Bom, só rapidamente a questão de não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Bom, isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos, desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima.
estive na Operação Acolhida, aquilo é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas. Né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Sim. Só queria relembrar